Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoada quarta-feira. Que alegria nos encontrarmos neste dia feliz, através do nosso programa Momento Firmes na Fé. Ide a José. É o convite da Santa Igreja a cada um de nós, pois ele nos leva ao seu Filho, o Cristo Jesus. Hoje a Igreja ainda nos convida a rezarmos a memória facultativa de Santa Maria Goretti. Ela que nasceu na Itália em 1890, em uma família de camponeses pobres. Ela sempre se destacou por sua vida de piedade. Diz a sua biografia que quando ela tinha 12 anos, um jovem tentou seduzi-la. Diante da sua resistência, ele a matou a facadas. Só que antes de morrer, Goretti perdoou o seu algoz. E após ter cumprido os 27 anos de pena a que fora condenado, o seu assassino converteu-se e foi admitido à Ordem dos Frades Menores, dos Capuchinhos, onde ele veio a falecer anos depois. Participou juntamente ainda com a mãe de Goretti, com os seus irmãos, da sua canonização em 1950. Então este é o testemunho que a Igreja hoje nos convida a rezarmos. Santa Maria Goretti. O Evangelho deste dia nos é narrado por São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 17. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado ouvinte, Jesus no Evangelho de hoje chama os 12 para a missão de combater e expulsar os males que atingem as pessoas. 12 é também um número simbólico que significa, entre tantas outras coisas, totalidade. Chamar os 12 significa que Jesus chama a todos. Todos nós temos o dever de ser operários na messe do Senhor, de fazer o bem, de lutar contra os males e expulsar os demônios que se apoderam de pessoas, situações e instituições. Jesus chama os 12 e lhes dá poder, isto é, os capacita para a missão. Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, mas acolhe e forma os chamados. Desse modo, amado ouvinte, não podemos temer o chamado de Deus e achar que não servimos para a missão. Se Ele nos chamou,
é porque espera algo de nós e nos prepara para isso. Na diversidade, Deus nos chama para a unidade. Anúncio do reino. Entre os chamados por Jesus, haviam trabalhadores braçais, pescadores, cobradores desonestos e até traidores. Todos foram igualmente chamados. Todos tiveram a oportunidade de modo igual, como também nós temos hoje diante de Deus. O que pode diferir é a forma como cada um aproveitou esta oportunidade recebida. Deus é sempre misericórdia. Por isso eu pergunto, o que estamos fazendo nós, mediante o chamado de Cristo Jesus para nós? O que estamos fazendo? Qual a nossa resposta? É bem verdade que o campo de missão foi e continua sendo o mesmo para todos. Alguns se empenharam em suas tarefas de modo exemplar e foram amados pelo Mestre, João, o discípulo amado. Outros, apesar das dificuldades, também se empenharam e conseguiram lugar de destaque. Pedro, que se tornou rocha que sustentaria a igreja. Outros ainda queriam lugar de destaque e foram alertados pelo Mestre, os filhos de Zebedeu. E outros foram traidores do Mestre, agindo de má fé, pensando apenas em obter lucro para si mesmo, e por causa disso não tiveram escrúpulos em suas ações, vendendo o próprio Mestre, Judas Iscariotes, como também fez Israel, que se desviou do chamado de Deus, como rezamos na primeira leitura de hoje. Que possamos nos esforçar para ter comportamentos íntegros, de pessoas de bem, que amam verdadeiramente seu próximo e por isso sabem perdoar. Que saibamos empregar nossos dons e talentos e fazer deste mundo uma vinha do Senhor que produza bons frutos. É a graça que nós pedimos neste dia. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amado ouvinte, meu abraço a você e a toda a sua família.